Essa é a correção do 8º ano, PET 7, semana 2, português. Nessa correção de atividades do 7º ano português, você encontrará nas páginas 6 a 8 do PET. Número 1. Leia o poema. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Então, o texto todo vai seguir dessa mesma maneira, né, no poema de Cecília Meirelles, e ela fala sobre essas escolhas, ou você faz isso ou você faz aquilo, ou acontece uma coisa ou acontece outra. E aqui no final do texto ela coloca, mas não consegui entender ainda o que é melhor, se é isto ou se é aquilo. Então, fala aí sobre a dificuldade que nós temos de fazer escolhas. Número 2, responda às questões a seguir. 2A. O poema é construído a partir da ideia da escolha. Qual é a palavra que introduz essa ideia entre um e outro elemento? É a palavra ou, né? Ou isto ou aquilo. B. Nos versos, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva, a palavra i estabelece entre as orações uma adição ou uma oposição. Justifique. Então, ela é de oposição, pois deve escolher entre um e outro, ou seja, um ou outro. Poderia também ser substituído por mas e no entanto. Então, quando a palavra i tem a ideia de adição, você pode fazer duas coisas. Por exemplo, eu comprei banana e mamão, então eu comprei os dois. Agora, nesse caso, você não poderia ter as duas coisas, então é a ideia de oposição. C. Observe o emprego da palavra mas no verso, mas não consegui entender ainda. No poema, ela se relaciona com uma palavra especificamente ou com a situação, isto é, com tudo o que foi dito anteriormente no texto, e justifique. Então, relaciona-se a uma situação, pois se refere a tudo que foi dito anteriormente, inclusive a frase de encerramento do poema, né? D. O poema apresenta reflexões sobre as escolhas que cada um de nós temos de fazer a todo instante na vida. Qual conjunção foi empregada no poema para transmitir a ideia de que viver é fazer escolhas? Sendo uma escolha, se opõe a outra e por isso só é possível ficar com uma das opções? Então, é a condição ou, que ela realiza a função de alternância, ou isso ou aquilo, né? Então, vai alternando. Que versos do poema expressam o desejo que o eu lírico tem de reunir as duas opções sem ter que abandonar uma delas? Então, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Letra E. Você concorda com a ideia de que viver é a arte de fazer escolhas? Justifique. Então, claro que essa resposta é pessoal, mas eu deixei aqui para vocês a minha. Que sim, pois sempre temos uma opção ou mais opções diferentes em diferentes situações. E não conseguimos fazer tudo, então é preciso escolher. Então, por fim, aqui vai falar sobre as conjunções. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo relações entre eles. Então, nós temos dois tipos, que são as coordenativas e as subordinativas. E então vem um quadro aqui para a gente mostrando as coordenativas, que são aquelas que ligam duas orações independentes. Então, nas aditivas, é aquela que dá a ideia do mais, né, do i. As adversativas são aquelas que dão a ideia de oposição. As alternativas, que nós acabamos de ver, que é um ou outro, né? Conclusiva é aquela que vai concluir um pensamento. Logo, por isso, né? Aqui como exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. E as conjunções explicativas é que vai dar um sentido, vai explicar por que algo aconteceu, vai dar uma razão ou motivo. Como, por exemplo, não choveu porque nada está molhado. Ok?
Obrigado por terem ficado até o final da correção. Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações do vídeo e inscreva-se aqui, viu, gente? Tem muita gente que assiste os vídeos e não inscreve no canal. Ajude aí a professora, dê o seu like, inscreva-se. E até a próxima. Tchau, tchau!